A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Você está aqui no canal que está fazendo uma série de estudo sobre o livro de Apocalipse da editora Betel Dominical, segundo trimestre de 2022, que está no assunto de Apocalipse, uma mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortação e promessa ao povo de Deus. Já chegamos na lição de número 4, então você pega a sua revista, se você não tem ela impressa, você pode adquirir ela impressa ou versão digital. Pega seu exemplar da Bíblia, olha o meu como é gigantão. Para falar do livro de Apocalipse, do qual nós estamos aprendendo, precisamos de um comentário bíblico bom, precisamos de uma teologia sistemática boa. Eu tenho essa daqui, Teologia Sistemática Atual e Exaustiva, William Grune. É sensacional, das teologias sistemática em um só volume. É a teologia sistemática mais recomendada. Não importa a linha de pensamento que você seja, essa aqui é uma teologia sensacional para você adquirir, para você ter na sua biblioteca, para você poder entender o livro de Apocalipse, ou para complementar o livro de Apocalipse. Mas como eu tenho dito sempre, a revista não é a base, a teologia sistemática não é a base é a nossa Bíblia Sagrada. Por isso que nós estamos numa escola bíblica dominical, usando a revista da editora Betel Dominical, que nesse segundo trimestre de 2022 tem como comentarista o William Barros. Sensacional! Pega aí seu material, as minhas canetinhas marca-texto está aqui. Aqui está a minha Bíblia, aqui está a minha revista e aqui está a minha teologia sistemática. Vamos aprender sobre o livro de Apocalipse. Já chegamos na lição de número 4 e hoje vamos falar sobre a realidade do arrebatamento. Não é uma teoria, é uma realidade. Vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, você viu que o cenário aqui mudou um pouquinho, porque eu gosto muito do outro cenário, mostrando minha sala, a proximidade, eu acho lindo, ficou formidável. Porém, o barulho externo é muito grande para que a gente possa gravar, para que eu possa estar gravando, me concentrando. Então aqui é um quarto, aqui é só uma parede com acústica, né? Tive que colocar aqui umas luzes, uma mesa aqui de apoio. Por que eu estou dando essa explicação? Porque eu tenho inscritos que me acompanham, pessoas me apoiando, dizendo: professor, não se incomoda aí com o barulho da moto, a gente entende como é que é. Mas a gente tinha que oferecer o melhor. O que eu posso oferecer de melhor agora é esse ambiente aqui. Não é um estúdio, ainda não. Mas se você se inscrever, se você comentar, compartilhar, mandar para outras pessoas, quem sabe futuramente eu tenho condições de montar um estúdio. Aqui é só uma parede no quarto do meu filho, para ficar essa acústica melhor, para que o barulho externo não venha atrapalhar a nossa aula. Porque eu sei que eu sou consumidor também de conteúdo no YouTube, que muitas vezes a gente dá o play no YouTube e a gente mais ouve do que a gente vê o cenário. Então, se o som não tiver bom, não tiver limpo, tiver muita interrupção, a gente não quer ficar vendo o vídeo ou ouvindo o vídeo. Então, por isso que o ambiente mudou. Você que gosta de ver, né? Mas vamos continuar com o conteúdo do mesmo jeito, com as explicações que Deus tem me dado, da simplicidade do qual eu explico, para que vocês entendam. É só uma prestação de conta, porque pessoas ficaram solidárias comigo por causa do barulho da aula anterior. Mas não é lamentação porque eu não tenho lugar. Não, a lamentação é por não poder oferecer algo melhor para vocês, tá bom? É somente essa explicação e agora vamos para a nossa aula, que é o que é mais importante.
Essa lição será aplicada dia 24 de abril de 2022, lição de número 4, a realidade do arrebatamento. É uma realidade, não é teoria, não é ficção, não é um conto, é uma realidade, não é uma utopia, né? É uma realidade. Essa temática que nós abordar hoje. Então eu já quero começar hoje pela nossa teologia sistemática. Repetindo, faz tempo que eu adquiri essa teologia sistemática, porque foi quando eu fazia o meu seminário ou fazia o curso de teologia, e eu adquiri essa teologia porque todo mundo falando que era melhor. E aí eu fui no canal também no YouTube, procurando informação sobre essa teologia sistemática em muitos canais, seja ele arminianos, seja eles calvinistas, dizendo que esta teologia em um volume, quando a gente fala um volume, um só livro. Existem outras teologias sistemáticas que são diversos livros. Nesse formato, ela é a melhor dentro do preço dela. Essa aqui eu não sei quanto está hoje, então será falho eu dizer quanto está. Mas eu paguei na época 150, 170 reais. Faz muito tempo. Pode ser que tenha baixado ou pode ser que tenha se mantido aí o preço. Mas eu quero falar para você aqui sobre essa teologia sistemática, falar a base que a editora Betel Dominical usa. Qual é a base que a gente usa? A gente tem várias linhas de pensamento e não dá para abordar todas as linhas de pensamento. A linha de pensamento que a Assembleia de Deus adota é a pré-milenismo e pré-tribulacionista. São esses dois pensamentos. Professor, eu não concordo. Então, assim, você vai ouvir uma aula sobre isso, sobre ser pré-milenismo e pré-tribulacionista. A lição vai ser essa. Eu só vou estar lendo aqui nessa teologia como que funciona a base. E depois a gente vai entrar na revista, todos os pontos é com essa base, é com essa visão que nós vamos aprender hoje. O pré-milenismo e o pré-tribulacionista acredita assim, nós acreditamos assim, Cristo volta antes do milênio e antes da tribulação. É assim que nós acreditamos. Arrebatamento dos crentes secretamente para estarem com Cristo. 7 anos que nesse período do que Cristo arrebata os crentes até a sua volta, aí sim, onde todos os olhos verão, toda língua confessará, vai ser a volta de Cristo triunfante. É nisso que nós acreditamos, porque na volta de Cristo a gente vai ter a ressurreição dos crentes, ok? Aí depois é que vai vir o milenismo e depois que vai vir o estado de vida eterna. Deixa eu ler algo que o William Grune colocou aqui nessa teologia sistemática para a gente dar início à nossa aula. Segundo esse ponto de vista, a era da igreja continuará até que, de repente, de maneira inesperada e secreta, Cristo chegará a meio caminho da terra e chamará para si os crentes. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Que base bíblica é essa? 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 1, do versículo 16 ao versículo de número 17. Cristo então retornará aos céus com os seus crentes arrebatados da terra. Quando isso acontecer, haverá uma grande tribulação sobre a terra por um período de 7 anos. Essa é a base. Nós acreditamos em um arrebatamento secreto com base em 1 Tessalonicenses, que nós vamos abrir agora na nossa Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo de número
4, versículo 16 e versículo de número 17. Deixa eu já pegar a minha canetinha, porque eu não tenho esse versículo aqui marcado. Mas diz assim, acompanhe aí na sua Bíblia. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse é o versículo de número 16. Versículo 17, que diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontraremos o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa aqui é a nossa fé, é o que nós acreditamos, é o que as Assembleias de Deus tradicional defende, que Cristo voltará em duas etapas. A primeira vem até as nuvens, ressuscita aqueles que morreram em Cristo Jesus, e no mesmo tempo os mortos ressuscitarão. Depois nós que ficarmos vivos, isso aqui é Paulo dizendo, acreditando que seria no seu tempo, nós que estivermos vivos, também seremos arrebatados, teremos o corpo transformado e reinaremos com Cristo. E lá ficaremos até o fim da grande tribulação, quando Cristo vai voltar. Aí já é capítulo de Mateus 24 e diante, que ele vai falar aí sobre o período do poder e grande glória para reinar sobre a terra. Aqui foi a base da teologia sistemática, com um versículo bíblico, 2 na verdade, sendo usado para agora nós entrarmos na nossa lição. Então, essa é a base. Eu quero começar por aqui para você ter ideia do que a gente vai estudar. É o que eu acredito, é o que as Assembleias de Deus acreditam, é o que a Escola Bíblica Dominical está ensinando nesse trimestre. Nosso texto áureo está escrito no livro de Apocalipse, capítulo número 3, versículo de número 10, que nos diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todos os homens, para tentar os que habitam na terra. Deus dizendo, Jesus dizendo que vai nos guardar, porque nós guardamos a sua palavra da paciência. Nossa verdade aplicada. O estudo acerca do arrebatamento deve nos mover ao cultivo de um viver moderado, justo e piedoso, servindo ao Senhor. Pega aí o seu marca-texto. Olha que o estudo do arrebatamento tem que proporcionar em nossas vidas um viver moderado, justo, piedoso e servindo ao nosso Senhor. É assim que nós temos que entender, agir quando falamos do arrebatamento, tá ok? Vamos para o nosso texto de referência. Sim, chegamos no nosso texto de referência em duas partes. Primeiro, Coríntios capítulo 15, versículo 51. Depois, 1 Tessalonicenses, que foi que eu comecei lendo, mas vamos ler novamente, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo de número 18. Tá aí na descrição do vídeo. 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Que vai colaborar aqui com o que vai dizer Tessalonicenses, que os mortos ressuscitarão e serão transformados. Nós que estivermos vivos também seremos transformados com um corpo incorruptível, ok? Veja agora 1 Coríntios 51, agora 1 Tessalonicenses 4, do versículo 16 ao 18, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido,
e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. O versículo 18. Porque consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Ele está dizendo, alegrai-vos. Aqueles que morreram em Cristo não é o fim. Vamos estudar um pouco mais na frente. E nós que estamos vivos, vamos manter essa esperança, porque tanto quem morre com Cristo ou quem está em Cristo terá o seu corpo transformado para se encontrar com o Senhor no dia do arrebatamento e assim habitar eternamente em glória. A nossa introdução nos diz: nessa lição estudaremos a doutrina acerca do arrebatamento da Igreja de Cristo. Veremos como acontecerá e que é uma promessa para todos os que morrem em Cristo, bem como a nós que estamos vivos. Vamos fazer também marcação. Então não adianta o mundo dizer que não vai acontecer. Ah, mas muito pregaram e morreram. Não tem problema, porque aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão para se encontrar com seu Senhor. E nós que estamos vivos, está aqui bem claro, e nós que estamos vivos também nos encontraremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa foi a nossa introdução. O nosso ponto 1 vai dizer a esperança para os crentes que morreram em Cristo. Uma esperança para todos aqueles que morreram em Cristo. Diz assim o nosso comentarista William Barros. No Apocalipse, vemos a Igreja de Cristo arrebatada, participando das bodas do Cordeiro e vindo com Cristo por ocasião da sua volta triunfal. Apocalipse 19, tanto o versículo 7 ao versículo 9, quanto o versículo de número 14, triunfante, tá? Como comentado na lição de número 1 desta revista, é importante e esclarecedor que, no estudo sobre os acontecimentos dos últimos dias, seja considerado noutros textos da Bíblia. Lembra que lá na lição 1 a gente comentou que não dá para falar somente de Apocalipse se a gente não ler outros textos bíblicos. Olha aqui, 2.3 da lição 1, para você lembrar que a gente falou que precisamos ler o livro de Ezequiel, Zacarias, Malaquias, 1º e 2º Tessalonicenses, Sermão profético de Jesus em Mateus 24, 1 Coríntios 15 e etc. Certo? Ou mais outros livros. Então vamos ressaltar que não vamos ficar só no livro de Apocalipse. Vamos ler outros livros também. Assim, na presente lição veremos que a palavra de Deus nos revela sobre a ressurreição dos que morreram em Cristo e transformação dos que estão em Cristo e vive por ocasião do soar da última trombeta. Ou seja, estamos esperando o soar da última trombeta, que é para nós que estamos vivos. Onde é que nós testificamos? 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ver? 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 51. Abre aí sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 51 e 52, que nos diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. 52, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é
mortal se revista da imortalidade. Já vamos falar também sobre esses dois textos aqui, mas é no piscar de olhos. Nós teremos no último soar da trombeta, né? Estamos esperando a trombeta tocar para Deus, para Jesus Cristo nos levar para habitar com Ele. E como tais verdades devem afetar o viver do discípulo de Cristo hoje? Olha o comentarista de Stanley, né, na sua teologia sistemática, ele comenta assim: comenta que a garantia de que seremos ressuscitados e transformados é a ressurreição de Cristo mediante o Espírito. Este mesmo Espírito operará no povo de Deus a transformação. Será o clímax triunfante da obra do Espírito Santo. Oh, glória! Esse foi o nosso ponto de número 1. Vamos para o nosso ponto 1.1. Cristo, as primícias dos que morrem. Por que Cristo é a primícia? Cristo inaugura essa primícia. Vamos ver agora. A Bíblia deixa claro que este não é um assunto apenas para teólogos e líderes, mas um assunto que todos devem aprender e entender. É para todos. Foi Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, capítulo 4, verso 13, para ser mais exato. Quando Jesus morreu na cruz por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, se tornou a primícia dos que dormem. Sim, ele se tornou a primícia dos que dormem. 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 20. Ou seja, a partir do momento que Cristo morre e ressuscita, está determinado a todos os salvos que morrerem ressuscitar para a vida eterna. Porque Cristo ressuscitou. Então, todos que estão ligados em Cristo ressuscitará também, falando isso aqui para os que morreram em Cristo. Significa que para os que crerem, a morte é uma porta que se abre para a eternidade com Cristo. Morte de salvo não é adeus, é um até breve. William Barros, que maravilha! Agora, olha um comentarista aqui, sensacional, Antônio Gilberto. Essa lição está com comentaristas aqui, irmãos, que eu vou te falar. O William Barros, ele cavou, pegou aqui, ó, Antônio Gilberto, Gesiel Gomes e Claudionor de Andrade, irmão. Ele pegou a raiz assembleana e colocou nessa lição, dizendo: estou respaldado aqui, eu estou falando de brasileiros, fora Stanley Orton. Deixa eu ver outros comentaristas que ele usa aqui. Claudionor de novo, Josiel Gomes, ou Gesiel, né? Gesiel Gomes. Ele sai usando aqui Antônio Gilberto. Essa lição ele pegou os assembleanos raiz e colocou aqui, dizendo: tá aqui, é o que esses homens nos ensinaram há tantos e há tantos tempos. Comentários riquíssimo que acrescenta a sua aula. Parabéns para o pastor William Barros. Olha o que Antônio Gilberto coloca aqui. Biblicamente, morte não significa extinção do ser humano, e sim separação referente a ele. Separação entre o corpo e a alma e a morte física. Separação entre o homem e Deus nesta vida é a morte espiritual. Separação eterna entre o homem e Deus na outra vida, a morte eterna, também chamada na Bíblia segunda morte. Então, essa morte aqui, física, o Tony que está aqui, o professor Tony, ele morre aqui em uma separação do corpo da alma, mas a alma ainda pode passar pela segunda morte, que é o que menciona aqui o professor, né, o mestre Antônio Gilberto,
saudoso Antônio Gilberto, que aí o homem sim tem que se preocupar com a sua segunda morte. Não que a primeira não seja importante, mas ele vai viver sabendo que depois que ele morre, se ele não morrer com Cristo, ele vai passar a segunda morte. Porém, se ele morre com Cristo ou em Cristo, ele vai viver eternamente. Antônio Gilberto, que Deus seja louvado. Nosso ponto 1.2 diz: a ressurreição dos mortos. A base de nossa fé sobre a ressurreição dos mortos é sólida e consistente. É a palavra de Deus. Nós acreditamos nessa ressurreição porque a Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, que os mortos ressuscitarão. Comecei lendo na Teologia Sistemática, li aqui na nossa revista da Escola Bíblica Dominical e li também na nossa Bíblia. É um fato, vai acontecer. Continuando, a Bíblia nos dá detalhes sobre a ressurreição dos mortos por ocasião do arrebatamento. No momento que for tocado a última trombeta, que já li 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. O Espírito Santo, assim como ressuscitou a Cristo dentre os mortos, a primícia dos que dormem, ressuscitará os salvos para a vida eterna. Quem morre com Cristo ressuscita para a vida eterna. A Bíblia ainda acrescenta uma informação importante que diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Naquele dia, o Pai da eternidade ressuscitará todos os salvos do Antigo e do Novo Testamento. Ressuscitará. Morreu com Cristo, morreu acreditando, esperando o Redentor, esperando o Messias, morreu acreditando que depois desta vida tem o porvir, será ressuscitado. Vamos ver mais um homem de Deus que está nos ensinando aqui com o comentário. Josiel Gomes. Meu irmão, sensacional. Tanto Antônio Gilberto quanto Josiel Gomes têm Bíblias comentadas por eles. Se você puder adquirir, você vai fazer uma bela aquisição de um material. Antônio Gilberto e Josiel Gomes, que diz assim, Josiel Gomes dizendo aqui, tá? Quando os crentes de Tessalônica viam morrer os seus familiares e amigos, começavam a entristecer-se sobremaneira. Eles imaginavam que nunca mais os veriam, pois a morte parecia ser o fim de todas as coisas. Ficavam muito pesorosos também porque imaginavam que a morte roubava aos crentes o privilégio de participar da vinda do Senhor. Deixa eu dar uma pausa aqui. Quando Paulo vai escrever a carta a Tessalônica, o que os tessalonicenses acreditavam? Que quem morresse acabou. Paulo falou, não, vocês têm que acreditar, vocês são crentes, cristão, acreditam em Cristo, então a morte não é o fim. Olha só, eles acreditando que a morte era o fim. Então, se você morresse antes de ser arrebatado, antes de Cristo voltar, você perdia o privilégio de ser arrebatado ou de voltar com Cristo, ressuscitar, ter o corpo transformado. Aliás, eles nem acreditavam na ressurreição. Melhor, trazendo o entendimento melhor. Os tessalonicenses nem acreditavam na ressurreição. Ele acreditava que morreu, acabou. Só que Paulo escreve para eles dizendo, não acabou. Assim como Cristo é a primícia dos que dormem, todos os que morreram em Cristo, sendo cristão, acreditando em Cristo, ressuscitarão. Então não fique pesorosos, não se preocupe, é o fato. Por isso que Paulo dá ênfase, em 1 Tessalonicenses 4,16. Eles vão ressuscitar. Seus entes queridos, seus amigos, seus parentes, familiares, pessoas que vocês conhecem, eles vão ressuscitar. Fiquem alegre, porque naquele grande dia eles vão ressuscitar
como colocou aqui Gesiel Gomes. Vamos continuar. Paulo, então, movido de plena inspiração do Espírito de Deus, lhe esclarece que de modo algum deveriam ignorar o sentido da morte dos cristãos, pois na bem-aventurada manhã da ressurreição, os mortos em Cristo serão ressuscitados com o privilégio de ressuscitarem primeiro. Paulo está dando ênfase, não fique triste pelos que morreram. Fique triste pela pessoa, a presença da pessoa. Que eu quero dizer, a presença, eu tenho a mãe, o pai, o irmão, o filho, a esposa, o marido. Então você fica triste pela presença. Não vai ter a presença aqui mais. Porém, não fique triste porque no grande dia você vai ver ele sendo ressuscitado se ele morrer em Cristo. Que comentário maravilhoso para animar a nossa vida pela vida daqueles que já se foram, sabendo que iremos nos encontrar com ele. Sabe o que traz a memória? Não tem essa passagem bíblica aqui, mas eu me lembro quando Jesus foi ressuscitar Lázaro. Você lembra o que as irmãs de Lázaro disseram para Jesus? Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse, teu irmão há de ressuscitar. E ela replica. Então ela já sabia o ensino sobre a ressurreição, porque é ela que disse para Jesus, eu sei que nos últimos dias, no último dia, ele há de ressuscitar. Jesus falou, não, ele vai ressuscitar no último dia, mas agora ele vai ressuscitar agora. Lázaro ressuscitou 2 vezes, que privilégio do Lázaro, né? Ressuscitou então, mas a ênfase que eu quero dar para você, olha a ênfase que eu quero dar para você, é que Jesus já havia ensinado para os seus discípulos, para Lázaro, para Marta, para Maria, o ensinamento da ressurreição nos últimos tempos. Então, eles já sabiam, por isso que a sua irmã diz, eu sei que ele vai ressuscitar no último tempo, nos últimos dias. Jesus falou, não, ele vai lá, mas agora ele vai ressuscitar para a glória do Pai. Então, esse ensinamento não é novo, não foi em Tessalônica que esse ensinamento da ressurreição do morto começou. Não foi Jesus que ensinou. Aqui a ênfase é porque ali estava toda a igreja, não tinha sido ensinado sobre esse fato. Isso é conhecimento, isso aí é para agregar na sua aula, professor e aluno, colocar em prática. Vamos para o nosso ponto 3 do ponto 1, né? Consolai-vos com esta palavra. Que palavra? Que os mortos vão ressuscitar, que os nossos entes queridos que estão morrendo em Cristo, que morreram em Cristo, vão ressuscitar. Nós, se morrermos antes do arrebatamento, temos a certeza que, por isso que diz, consolai-vos com esta palavra. Olha como ele começa aqui, o William Barros, esse ponto 1, ponto 3. Como é efêmera a vida? A Bíblia afirma que a vida é o quê? Um conto ligeiro. Livro de Salmos 90. Uma nuvem que passa. Livro de Jó. Uma sombra que declina. Salmo 102. Como a erva que seca. Salmo 102 também. Pela brevidade e fragilidade humana, muitas pessoas sem fé em Cristo sentem-se perdidas e sem esperança quando pensa na morte. Mas nós temos uma esperança viva e firme. Tito, capítulo 1, verso de número 2. Sabemos o que aguarda o ímpio, mas também o que está reservado aos santos. Você é santo? Você sabe o que está reservado para você. A ordem que temos de Jesus é que nos consolemos uns aos outros com estas verdades em tempos de materialismo, onde muitos buscam consolo em coisas mundanas e transitórias. O crente deve amar a vinda de Cristo. Tem que ser um amor, um desejo, um querer, desejar cada vez mais a vinda de Cristo. Porque nós não nos apegamos com o que está aqui.
Trabalhamos? Sim. Podemos comprar casa? Sim. Carros? Sim. Podemos viajar? Sim. Mas isso não é a nossa base, não é o que nos sustenta. O que nos sustenta é uma esperança de voltar para casa. Lembrando que aqui nós somos apenas peregrinos, numa terra que não é nossa. Amém? Vamos ver outro comentário bíblico. Eu quero ler bastante comentário, como eu já li aqui, do Antônio Gilberto, do José Gomes, e agora vamos ver um comentário do Stanley Orton. Me perdoe se a pronúncia não é essa correta. Ainda que o corpo natural inevitavelmente se enfraqueça, interiormente o crente se renova de dia em dia. Todas as vezes, deixa eu contar um segredo para vocês aqui. Vocês gostam de segredos? Todas as vezes que eu estou abatido, como disse o salmista, por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Todas as vezes que eu estou cabisbaixo, que eu estou triste, que eu estou, sabe, o dia parece que a nossa alma quer gritar dentro de nós. Uma passagem bíblica que me fortalece, que me coloca dizendo assim, a esperança não acabou, a esperança não pode acabar, é 2 Coríntios, capítulo de número 4, do versículo 16 ao versículo de número 18. Quero compartilhar com você o que me fortalece. Tem algum versículo, tem alguma passagem bíblica que te reanima, que não te faz parar, que faz continuar crendo em Deus, crendo em Jesus, crendo no Espírito Santo? Essa passagem é que marca o meu coração e me anima. É 2 Coríntios capítulo 4, versos 16, 17 e 18. Deixa eu ler para você, porque a revista também dá essa menção aqui. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Mesmo que esse corpo aqui se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E tudo aquilo que eu estou vendo que me faz ficar triste é temporário, é passageiro, mas tem uma glória excelente nos esperando. É a esperança do arrebatamento. Continuando. Consequentemente, podemos enfrentar a morte e ser mais que vencedor por aquele que nos amou, pois nem a morte, nem a vida, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Romanos capítulo 8. Aqui no canal tem o culto de doutrina que eu ministrei à nossa igreja. Foi justamente sobre o capítulo número 8 de Romanos. Se você não viu e quer ver uma explanação sobre o capítulo 8, foi um culto de doutrina na igreja do qual eu sou presbítero. Diz assim: a morte não interrompe a caminhada que temos com o nosso Senhor. Isso aqui é para anotar, irmãos. Cadê a minha canetinha? Aqui. Olha que importante, professor. Dá ênfase. Aluno, coloca em prática aqui, A morte não interrompe a comunhão que temos com o Senhor. Como não, Tony? Professor, a gente vai e morre, não acabou? Não, você está aprendendo justamente isso, que a morte não interrompe a minha comunhão com o Senhor, porque Ele vai guardar, está guardado, a minha comunhão está guardada nele. E quando Jesus voltar, a minha comunhão continuará com Ele. Ô glória! Pode ser que lamentemos a
a morte daqueles que amamos, por causa da perda pessoal, mas não nos entristeceremos como os demais, os homens que incrédulos e não acreditam em nada, acham que acabou, por isso que eles se lamentam, que não têm esperança, eles não têm esperança, mas nós temos esperança de estar com Cristo. Esse foi o ponto de número 1. Se você está gostando, se você está vendo que esse estudo é um estudo maravilhoso sobre arrebatamento, clica aqui em se inscrever. Faz um comentário e que Deus te abençoe. Vamos ao ponto 2. A igreja e a esperança do porvir. Nós não podemos, como igreja de Cristo na terra, perder a esperança do que está por vir. Que diz assim: o arrebatamento da igreja terá um alcance mundial. A promessa de Cristo alcançará os que morrerem em Cristo, mas será sentida na sociedade pelo impacto do desaparecimento de todos os lugares dos salvos que não mais serão encontrados na terra. O arrebatamento é para a igreja. O arrebatamento é para os salvos. O arrebatamento é para aqueles que estão em Cristo. Porém, toda a humanidade, todo o globo terrestre, onde tiver um ser humano, irá sentir esse arrebatamento. Por quê? Os que estão em Cristo serão tirados. Arrebatado é arrancado com força, é raptus, é tirar com força, com rapidez. E aqui tem um comentário que eu quero ler depois, sensacional, sobre esse rapto, sobre tirar com força. Repetindo, recapitulando, grave isso aí, professor, grave isso aqui, aluno. O arrebatamento, a volta de Cristo é para os salvos, é para quem está em Cristo. Porém, a humanidade toda irá sentir esse arrebatamento, porque não encontrarão mais. Lembra aquele hino bem antigo da Shirley? Eu acho que é da Shirley. Me perdoe se eu errar. Onde é que está aquele povo barulhento? Aquele povo barulhento foi morar lá em Sião. Oh, glória! Esse é o ponto 2. É um ponto 2.1. Nem todos dormiremos. É o que vamos dar ênfase ainda, para você guardar, professor, para você memorizar, aluno. O arrebatamento não é uma teoria. Lembra que eu comecei? A nossa esperança é porque o arrebatamento não é teoria. O arrebatamento é uma realidade, tanto que é o título da nossa lição. A realidade do arrebatamento não é teoria. Então isso nos anima. Mas um fato real que está prestes a acontecer, a palavra de Deus nos revela: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Já lemos? 1 Coríntios, capítulo número 15, 51. No passado, preste atenção nisso aqui, professores, para você dar ênfase e sustentar a alegria do arrebatamento. No passado, gerações de cristãos leram, pregaram e ensinaram sobre este texto. Contudo, morreram sem terem testemunhado o cumprimento desta promessa. Triste? Lógico que não. Olha o que continua dizendo William Barros. Mas a Bíblia não fala que viram o arrebatamento. Então, podemos afirmar que haverá uma geração de cristãos que não passará pela morte. É possível que esta geração seja a nossa, a minha e a sua, considerando o estado no qual se encontra a humanidade e as muitas profecias que estão se cumprindo. O conhecimento disso deve nos levar a um despertamento genuíno para as coisas espirituais e uma comunhão profunda com Deus. Eles pregaram, eles ensinaram, eles anunciaram, mas eles não viram. Então, se eles anunciaram, pregaram e não viram, e nós estamos pregando, ensinando e falando, mostrando, pode ser a nossa geração. Pode ser na minha, pode ser agora, pode ser amanhã. Quando? Não sei. Não caia na bobagem de dizer falta tanto tempo. Não. Pertence a Ele. Só precisa você estar aqui, Se coloque aqui.
O conhecimento disto deve nos levar a um despertamento genuíno para as coisas espirituais e uma comunhão profunda. Se apegue a isso aqui. Esteja em uma comunhão profunda e um despertamento genuíno e coisas espirituais. Glória a Deus. Vamos ver o comentário aqui agora do Claudionor de Andrade. Esperança abençoada, do grego Macária epílida, se não é assim que pronuncia, perdoe-me. Assim é denominado o arrebatamento da igreja, por apresentar a suma realidade de toda a esperança cristã, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Sem expectativa da volta de Jesus, o conhecimento teológico, sem a expectativa da volta de Jesus, o conceito teológico de esperança há muito já teria perdido todo o seu significado. Se nós não acreditássemos, ou se a nossa esperança já tivesse sido tirada, não teria sido uma realidade a esperança, a igreja já teria se desfeito. Já não tinha mais sentido pregar para a salvação. Já não teria mais sentido ir para as ruas, valados e praças, lugares remotos da terra ou lugares restritos de ouvir a palavra. Se a esperança não fosse uma glória excelente, essa esperança não pode morrer dentro do cristão. Então, continuemos, né? Como diz o ponto 1.2 aqui, né? Nem todos dormiremos. Então, temos a certeza que nem todos dormiremos. Vamos ficar firme, porque pode ser na nossa geração. No nosso 2.2, não precederemos os que dormem. Não precederemos os que dormem. No momento do arrebatamento, já vimos que os mortos salvos ressuscitarão primeiro. Após a ressuscitação dos salvos, nós que estamos vivos seremos igualmente transformados e subiremos junto para o encontro com Cristo nos ares. Que grande esperança é poder saber que nos encontraremos com o nosso Senhor nos ares, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17. Este é o momento onde a sociedade em geral sentirá o impacto do arrebatamento. Pessoas de todas as idades simplesmente desaparecerão em todo o mundo. Imagine o que será no domingo seguinte ao arrebatamento nos templos para aqueles que ficaram. Que dia será este? É impensável. É um convite para pensar, mas como que você pensa? Chegar o domingo de manhã e cadê a igreja? Cadê os fiéis? Cadê aqueles que permaneceram firmes, que não perderam a esperança? Onde é que eles estão? Como diz o escritor William aqui, que dia será este? Só quando acontecer, porque não dá para a gente imaginar como será esse dia. Mas um comentário de Stanley Orton diz assim, ao comentar sobre 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 14 ao 18, ele diz, afirma que a única exigência tanto para os crentes mortos quanto, obviamente, para os que vivem, está em Cristo, ou seja, num relacionamento de fé nele e de fidelidade a Ele. A expressão está em Cristo nos remete às palavras do próprio Cristo em João 15,14. Estareis em mim. Quem está em mim? Se vós estardes em mim, pelo poder do Espírito Santo, perseveremos em Cristo até que Ele venha. João capítulo 15, versículo 4, 5 e 7. Jesus convidando para que a gente esteja nele, para que a gente possa estar nele e verdadeiramente nele. É em Cristo que nós temos que estar. 2.3. Todos seremos transformados. Essa é uma realidade.
todos seremos transformados, eu e você, os que morreram e os que estão vivos, no ápice do arrebatamento ou no arrebatamento, todos seremos transformados. E esse é um mistério que é insondável. Podemos imaginar, podemos cogitar, podemos argumentar, mas não podemos afirmar. Ok? Deixa eu ler aqui para você. Uma pergunta importante surge à igreja de Coríntios. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Uma pergunta, a igreja de Coríntios perguntando, como ressuscitarão os mortos? Certo? E com que corpo virão? Como eles vão ressuscitar? E com que corpo eles vão vir? Porque pessoas são queimadas, são lançadas feras, como foi no tempo da igreja primitiva, outros lançados ao mar, outros cai avião e ninguém sabe, sem braço, sem perna, enfim. Como que será? A igreja de Coríntios questiona. Tá, eles vão ressuscitar, mas com que corpo? Vamos ver o que William Barros coloca aqui e a explicação em 1 Coríntios 15 vai nos explicar. Olha o que ele coloca. A Bíblia faz questão de explicar o que acontecerá conosco no momento do arrebatamento da igreja. Os que morrerem em Cristo e nós que estamos vivos teremos nosso corpo transformados. Então não importa. Ele foi morto num incêndio e não sobrou nem a cinza. Que corpo que ele vai retornar? Com o corpo que ele tinha. E melhor, deixa eu corrigir isso aqui. O corpo será transformado na sua perfeição. Assim como Cristo tem um corpo perfeito, assim todos aqueles no arrebatamento terão o seu corpo transformados. É isso aí. Continuando, a Bíblia utiliza duas palavras para explicar como se dará esta transformação. Receberemos um corpo incorruptível e imortal. Anota aí, professor. Essas duas palavras, como é que será? A resposta é essa aqui, ó. Um corpo incorruptível e imortal. O que é incorruptível? Que não vai se decompor. É incorruptível e não vai morrer. Então não importa. Veja essas teorias dizendo que como a igreja de Corinto perguntou, como ressuscitará os mortos? E que corpo que virão? Virão num corpo glorioso. Não é esse corpo que é corruptível. Não, é um corpo incorruptível. Nesse corpo que pode se cortar minha cabeça e eu morro. Não. No corpo que nós devemos ter, será imortal. Sabe os filmes que quer botar a imortalidade, a fonte da juventude, como um fruto não sei da onde? As histórias de filme. Que o sonho de todo homem é se tornar imortal. A gente já tem essa promessa de um corpo incorruptível e um corpo imortal. 1 Coríntios capítulo 15. Professor, lição de casa. Lê capítulo de número 15 de 1 Coríntios. Lê ele todo. Leu ele todo. 1 Coríntios capítulo 15. Alunos, quer se aprofundar mais sobre um corpo que você vai ter, um corpo que nós vamos ter, um corpo que quem morreu com Cristo vai ter? 1 Coríntios capítulo 15 inteiro. Continuando aqui, significa que receberemos corpos não mais sujeitos à velhice, às doenças, à dor, à morte e à decomposição, para que possamos viver para sempre com Cristo. Paulo diz que o Senhor Jesus transformará nosso corpo para ser conforme o corpo glorioso. Nosso corpo será um corpo glorioso como o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver aqui, Claudionor Correia de Andrade, com mais um comentário. Essa revista está riquíssima com esses comentários desses homens. O vocábulo grego incrivelmente claro. Anlazo implica em mudança, em profunda alteração. Trata-se de uma inexplicável metamorfose que ocorrerá no corpo, na alma do crente, tornando-se
verdadeiros ângelos, semelhante aos anjos. Lucas 20, do 30 ao 36. A transformação dos santos é vista pelo apóstolo Paulo como um dos mais distinguidos mistérios do Novo Testamento. É mistério, irmão, mas a fé, ela não pode acabar. A esperança do arrebatamento, como será? Num piscar de olho. Que corpo glorioso, incorruptível e imortal. Chegamos no nosso ponto de número 3. Você já se inscreveu? Aproveita para se inscrever. Deixa um comentário que fortalece o canal Bíblia para o Cotidiano e ajuda aqui o presbítero Tony, professor Tony. Estamos aqui para falar, ensinar e mostrar a realidade do arrebatamento. No ponto 3, o mistério do arrebatamento. É um mistério? É um mistério porque não sabemos quando será, mas uma realidade porque vai acontecer. É real. Vamos ver o que o nosso comentarista William Barros aqui coloca. Entender como será o arrebatamento da igreja é manter viva nossa esperança, principalmente nos momentos difíceis, ao mesmo tempo que serve de alerta para que sejamos vigilantes, esperando Cristo a qualquer momento. Eu não quero me aprofundar. Alguém pode aí depois no comentário dizer: ah, professor, eu não acredito no arrebatamento, a qualquer momento vai ter que... Irmãos, aprende uma coisa que eu vou ensinar para vocês. Você vai ter muitos homens com muitas opiniões. Você vai ter William Barros, aqui um pastor, homem de Deus, com sua opinião. Aqui eu trouxe Cláudio Nude de Duarte, Stanley Orton, Antônio Gilberto, Gesiel Gomes. Irmãos, não dá para a gente ficar discutindo. Ah, eu não acredito nisso, irmãos. Seja fiel. O que há de principal no arrebatamento é a sua fidelidade. É o seu momento de estar em comunhão plena com o seu Deus. Essa fidelidade, ela não pode sair de sua vida. Então, não vai discutir não, irmãos. Não vai entrar em debate se você quiser vai ser antes da tribulação, durante da tribulação ou após a tribulação. Se você não tiver preparado, você não vai nem antes, nem durante, nem depois. Essa é a verdade. E o arrebatamento tem que estar na tua mente. Ele vai acontecer. Professor, vai ser antes, vai ser durante, vai ser depois? Não entra nessa discussão. Eu acredito, eu estou ensinando que é antes da tribulação. Você não concorda? Então viva em fidelidade, fique firme na sua fé, mas esteja preparado, porque seja ela antes, como eu acredito, seja durante, que talvez você acredite, ou seja depois, mas saiba, o arrebatamento ele é uma realidade, ele vai acontecer, creia você ou não. Esse arrebatamento, o arrebatamento da igreja, o rapto da igreja, ela vai acontecer. Não importa o período, importa você estar preparado. Então não entra, irmão, em discussão, aprende, esteja preparado, porque é indiscutível o arrebatamento da igreja. Vamos continuar nosso 3.1. Será extraordinariamente rápido. Esse ponto que eu falei lá atrás, quero mencionar com vocês sobre extraordinariamente rápido. Quase não sai, você viu? Deus não revelou a nós quando será o arrebatamento. Mateus 24, 36. Não vai ideia, que eu sei que você é crente, você está no canal Bíblia Cotidiano, você não vai se levar a dizer que vai ser daqui a uma semana ou daqui a 10 anos. Não, você não vai com isso aí não. Mas quer confirmar? Leia aí Mateus 24, o versículo 36, que não sabemos o tempo. Todos que marcaram erraram, ninguém acertou ainda. Então é a prova que a gente não pode se apegar. Quando será? Pertence a Deus. O que pertence a mim e a você é que vai acontecer. É isso que precisamos entender. Nos revelou que será no momento. Olha, aqui tem um comentarista de um rapaz chamado Leon. Eu não o conheço.
Sobre 1 Coríntios, da editora Vida Nova, ele coloca assim: momento é átomos. Olha só, aquilo que não pode ser cortado ou dividido. Isto é a menor coisa possível. Olha que maravilha! Professor dá ênfase aqui, aluno, olha que coisa linda. O que ele está dizendo nesse momento é um átomo. Átomos, né? Aquilo que não pode ser cortado ou dividido. Isto é a menor coisa possível. Qual é a menor coisa possível? Ele diz que é no momento do arrebatamento. É a menor coisa possível. Olha agora que William Barros coloca aqui. Olha que coisa, irmão, que coisa. Olha o que ele coloca aqui. Significa a mais curta fração de tempo possível. Não haverá tempo para ir à igreja naquele dia, dobrar os joelhos e orar. O momento de clamar, de se arrepender e buscar Deus é agora. Sua volta para arrebatar a igreja será repentina e surpreenderá o mundo. Devemos estar vigilante e preparado, pois o noivo se aproxima. Mateus 25, o noivo vem aí. Eu vou comprar. O noivo vem aí. Eu não me preocupei em trazer. O noivo vem aí. O noivo vem. É uma realidade. Eu achei maravilhoso. Não haverá tempo para ir para a igreja naquele dia, dobrar os seus joelhos e orar. O momento de clamar, de se arrepender e buscar a Deus é agora. É hoje. É já. Oh, aleluia! Josiel Gomes, mais uma vez. Quando a Bíblia nos exorta à vigilância, isto confere com a profecia que aborda do regresso do rei. Devemos estar preparados com as vestes brancas, porque a volta do Senhor há de surpreender o mundo que não o espera. O mundo, se surpreenderá quando acontecer a ausência dos filhos de Deus. Será tarde demais. Já estaremos com Jesus. Misericórdia. Mas é uma realidade. Josiel Gomes. Surpreenderá quando acontecer a ausência dos filhos de Deus. Agora, olha isso aqui. Será tarde demais quando eles perceberem, porque já estaremos com o Senhor Jesus, com Jesus. Já estaremos na glória. Nosso 3.2, encontraremos Cristo nos ares. Vamos ver? Há dois aspectos importantes sobre o arrebatamento da igreja que não pode ser esquecido. O primeiro é que somente os que estão em Cristo participarão. Já falamos, certo? Como vimos no tópico 2. Olha aí. Portanto, o mundo somente perceberá quando notar o desaparecimento de muitos. Apocalipse 16, verso 15. O segundo aspecto importante sobre o arrebatamento é que a igreja encontrará com Cristo nos ares. Ele não pisará na terra. Isso aqui é o que nós assembleanos acreditamos. A vinda do Senhor em duas partes. A primeira vem buscar a sua igreja, depois volta para reinar com poder e grande glória. Vamos continuar. Vários comentaristas pontuam que a segunda vinda de Jesus se dará em duas fases, enquanto outros usam termos diferentes para definir esta fase como arrebatamento. Jesus vem até as nuvens para o seu povo. A revelação, certo? Jesus vem com o seu povo e será visto por todo o mundo. É nesses dois aspectos. Ele vem a primeira, a segunda vinda. Vamos simplificar.
Ele vem a segunda vinda buscar a sua igreja, só que ele fica até as nuvens e ali arrebata aqueles que estão vivos, os que estão mortos, e juntos se encontra com ele nos ares e vai habitar na glória. Depois que acaba a tribulação, os 7 anos, depois no caso 3 anos e meio, que é o período pior da grande tribulação, aí sim ele vem com poder e grande glória, que aí é onde todos os olhos, o olho verá, toda a língua confessará que ele é o Senhor. Aí sim todo olho o verá, que é a segunda vinda. Olha o comentarista aqui embaixo. A volta de Cristo ocorrerá em 2 fases. A primeira, arrebatamento, será em segredo, segundo está escrito em Mateus 24, 36. Vem para a igreja, onde está escrito 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17. Antes da grande tribulação, porque o ensino, teologia sistemática, revista e segundo está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 4, 17, certo? Nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Isso tem registrado também em Apocalipse 3:10, porque guardaste a palavra da minha paciência, te livrarei do grande dia da tribulação. Continuando, verá nos ares, Tessalonicenses, mais uma vez, só os santos verão. Continua no livro de Tessalonicenses. Agora a segunda vinda, veja a segunda vinda do Senhor. A volta de Cristo será pública, Apocalipse 1:7. Cristo vem com a igreja, livro de Judas, versículo 14, que Judas é capítulo único. Depois da grande tribulação, quando acabar a grande tribulação, pisará no Monte das Oliveiras, Zacarias 14:4. Todo o olho verá, Apocalipse 1:17. É nisso que nós acreditamos, é nisso que nós ensinamos, é nisso que nós pregamos ao povo de Deus. Chegamos no nosso 3.3. Estaremos para sempre com Cristo. Enquanto a vida aqui é breve e tudo é passageiro, temos a promessa, com a sua vinda, de estarmos para sempre com Cristo Jesus. Prometeu que onde ele estiver, nós estaremos com ele. Livro de João 14, que nós já fizemos lição de casa sobre João 14. Jesus dizendo, aonde eu estou, aonde eu vou, eu quero que vocês estejam comigo. Antes de ser crucificado, Jesus intercedeu pelos discípulos e por toda a igreja, para que estejamos sempre com ele e vejamos a sua glória. Livro de João 17:24. A promessa final ao que vencer na carta à igreja de Laodiceia é de que assentaremos com Cristo no seu trono e reinaremos com ele. Já falei, sentar no trono não é que o trono vai ser grande ou vários tronos. Significa estar em autoridade, em honra. Honra, só quem senta no trono é quem tem honra. E essa honra será dada aos fiéis que serão arrebatados. O futuro do salvo não é incerto ou sombrio. A morte não é o nosso fim. Devemos nos alegrar, pois somos a igreja de Cristo e estaremos para sempre com ele. Livro de Romanos, capítulo 12, verso 12. Para concluir esse ponto aqui, Antônio Gilberto, mais uma vez. O arrebatamento é a partida instantânea e sobrenatural deste mundo, de multidões de crentes salvos. Olha aí, falecidos e vivos transformados de todas as partes da terra, levados ao seu encontro nos ares. O verbo traduzido para arrebatar significa um ato de demonstração de força divina e sobrenatural, momentaneidade, saída deste mundo. É a nossa alegria, saída deste mundo. Vamos ser levados
para morar com o nosso Senhor. Para concluir a nossa lição, diz assim: é confortante estudar o livro de Apocalipse e entender que, para nós, não há o que temer. Nós temos esperança. A igreja espera a volta de Cristo. Quanto aos mortos e os vivos receberão corpos incorruptíveis e imortais e estarão para sempre com o Senhor. Não se assuste com o arrebatamento. Arrebatamento é uma realidade e nós temos que estar cada vez mais firme nessa esperança, acreditando que acontecerá. Não passaremos pela grande tribulação, porque nós acreditamos que Cristo vai vir buscar a sua igreja, buscar os seus salvos, ressuscitar os mortos, pegar os vivos, ter um corpo transformado, um corpo incorruptível, um corpo imortal, porque como ele é, assim nós o veremos e teremos um corpo como o dele. Que Deus abençoe a você, que você não perca a esperança do arrebatamento, que o arrebatamento é uma realidade e nós estamos aqui nos preparando para nos encontrar com o Senhor nos ares, seja depois que morremos ou seja vivo, porque todos nós nos encontraremos com Ele nos ares para viver eternamente. Por aqui, Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você na próxima lição.